Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Na aula de hoje, vou fazer esse lindo colete cropped em tricô, super rápido de fazer e bem econômico. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e compartilha com as amigas. Vamos conferir a lista de materiais e dar início à peça. Para fazer esse colete cropped, eu vou utilizar uma bola do fio esfera da Círculo na cor 8976, agulha para tricô número 8, pode ser a circular ou a reta, agulha para tapeçaria e a tesoura. Esse colete cropped que eu vou fazer, ele é um tamanho P. Se você for fazer um tamanho maior, como ponto fantasia, ele é múltiplos de 6, você vai aumentando de 6 em 6 pontos. Para um M, você vai aumentar 6, mais 6 para um G e assim segue, tá? Olha como ele fica bem interessante, ok? Eu vou iniciar esse colete pela barra, colocando 54 pontos na agulha. Pontos na agulha. Agora, eu vou fazer uma barra, 2 pontos tricô, levo o fio lá atrás, 2 pontos meia. 2 pontos tricô e 2 pontos meia, até o final da carreira. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho e agora o avesso eu acompanho os pontos. Onde for meia, faço meia e aonde for tricô, faço tricô. Eu vou repetir essas duas carreiras 8 vezes. Então, eu vou fazer um total de 8 carreiras e já volto com vocês. Já fiz aqui as 8 carreiras de barra. Agora, eu vou distribuir os pontos da seguinte maneira. Os 4 primeiros pontos e os 4 últimos pontos, eu vou fazer um ponto canelado para formar uma borda da cava do colete, tá? Então, vamos trabalhar assim. 4 pontos meia. Uma laçada na agulha para meia e um mate duplo. Tiro um ponto sem fazer em meia, 2 pontos juntos em meia, pego o ponto sem fazer e passo por cima. Aqui eu fiz um mate duplo. Laço a agulha, 3 pontos meia. Novamente, outro mate duplo. Laço a agulha, ponto sem fazer, 2 pontos juntos, ponto sem fazer por cima. Laço a agulha, 3 pontos meia. E assim, eu vou repetindo até eu ficar com 4 pontos na agulha, que vai ser os meus pontos de borda. Cheguei no final da carreira e aqui eu tenho 4 pontos. Então, eu vou laçar a agulha, só que agora eu vou laçar para meia, porque os 4 pontos eu vou fazer em meia. Então, laço a agulha e trabalho, olha, 4 pontos meia. Viro o meu trabalho e todo o meu avesso, os 4 primeiros nessa carreira vai ser em tricô. Depois a gente vai inverter a posição. E o restante do ponto fantasia é sempre tricô do lado avesso, tá? Então, eu sigo, olha, os pontos de borda também em tricô. E aqui eu sigo com o restante dos pontos em tricô. Olha, pegando a alça para que fique o efeito do buraco, tá?
E assim eu vou até o final da carreira. Finalizei a carreira. Agora, olha, cada 2 carreiras aqui nesses 4 pontos de borda, eu vou sempre inverter. Então, eu fiz 2 carreiras e meia, agora eu vou fazer 2 carreiras em tricô. 3 e 4. Agora, eu sigo aqui, olha, da mesma maneira. Laço a agulha, tiro o ponto sem fazer, 2 pontos juntos, passo o ponto sem fazer, fazendo assim o mate duplo. Laço a agulha, 3 pontos meia. Laço a agulha, faço o mate duplo, tiro sem fazer, pego 2 pontos juntos, passo o ponto sem fazer por cima. Laço a agulha e os 3 pontos meia. Você não pode esquecer das laçadas, senão você vai diminuir pontos, tá? Olha, e assim a gente segue até o final da carreira, fazendo os 4 pontos de borda lá no final, tá? Cheguei aqui no final da carreira, como esses 4 pontos eu vou inverter a posição dele, vou fazer eles em tricô, então eu tenho que fazer essa última laçada em tricô, tá bom? Então, eu trago o fio à frente, laço a agulha e finalizo com os 4 pontos tricô, porque é o ponto canelado, cada 2 carreiras vamos trocar a posição dos pontos. Virei o trabalho, vou fazer 4 pontos meia, para ficar do lado direito em tricô, e sigo a carreira tudo em tricô, até finalizar com os 4 pontos meia também. Finalizei a carreira, estou do lado direito novamente, então aqui eu já tenho também 2 carreiras em tricô. Então, agora a gente vai voltar lá na primeira carreira, 4 pontos meia, laço agulha, mate duplo. Laço agulha, 3 pontos em meia. Então, agora, olha, é repetição, tá? Repetir essas carreiras, formando aqui o ponto canelado nas bordas e aqui esse ponto fantasia. Vou fazer 34 centímetros para eu chegar até a altura do ombro, porque é um colete cropped, tá? Por isso que ele vai ser curtinho, mas você pode fazer o tamanho que você desejar, ok? Eu dei uma adiantada, olha, cheguei aqui com os 34 centímetros. Olha o efeito bem bacana do fio e do ponto. Ficou bem interessante. As bordas, tá vendo? Dos 2 lados. E agora, eu cheguei aqui na altura do ombro. Então, eu deixei aqui, olha, 19 pontos. Coloquei um marcador. E 19 pontos também do outro lado. E aqui, esses pontos centrais, eu vou fazer 2 carreiras em tricô para ficar uma borda e arrematar esses pontos. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vou continuar aqui com os pontos de borda. Então, eu tô aqui, olha, fazendo os 4 pontos em meia, seguindo o ponto canelado. E aqui eu sigo, olha, com o ponto fantasia, laçando, fazendo mate, laço a agulha e sigo até eu chegar lá no primeiro marcador, tá? Olha, aqui eu cheguei no primeiro marcador, então esses pontos que estão entre um marcador e o outro, eu vou trabalhar eles em tricô. Cheguei aqui nesse marcador,
e eu sigo o ponto fantasia normal. Laço a agulha e faço um mate. Laço 3 pontos meia. Olha, virei o meu trabalho, sigo aqui o ponto de borda e o restante dos pontos tudo em tricô, inclusive os pontos lá do decote, tá? Já voltei o avesso e eu estou do lado direito novamente. Agora, como eu vou arrematar esses pontos, são 15 pontos aqui no decote, tá? E eu vou fazer aqui a borda do lado da cava. E aqui também, 4 pontos, eu vou fazer borda para descer à frente desse colete, porque ele vai ser um decote V, tá? Então, vou iniciar aqui, olha, com o ponto canelado. Então, 4 pontos tricô, seguindo aqui a sequência do canelado. Sigo aqui o ponto fantasia. Até eu chegar lá no marcador, tá? Então, cheguei aqui, olha, e aonde eu vou fazer a borda da parte da frente, eu tenho 3, mas eu vou fazer a laçada, vai ficar 4 pontos. Então, eu vou trabalhar esses pontos em canelado também. Então, eu vou laçar e fazer 3 pontos tricô. Depois, eu tenho a laçada, formando 4, tá? E aqui, olha, aonde eu tenho o decote, eu vou arrematar esses 15 pontos em tricô. Então, aqui eu cheguei, olha, nesses 3 pontos, mais um aqui, 4, e vamos trabalhar em tricô para formar aqui a borda em ponto canelado. Sigo a carreira, olha, 3 pontos em meia e faço o mate. Olha, agora, como eu arrematei esses pontos, eu vou deixar esse lado à espera, vou trabalhar lados separadamente, seguindo a mesma coisa. Os 4 pontos de borda, ponto fantasia e 4 de borda. Só que esses 15 pontos que eu arrematei, eu vou repor ele, metade para um lado, metade para o outro. Como é 15 pontos, não é par, então eu vou chegar nos 14. Então, eu vou aumentar 7 pontos desse lado e 7 pontos desse lado, tá? Mas eu vou voltar a carreira para do lado direito eu iniciar esses aumentos, ok? Então, vou virar o trabalho. Sigo aqui o ponto de borda no canelado. Volto tudo em tricô. Lá no final da carreira, eu tenho também 4 pontos de borda. Então, vamos seguir a mesma sequência, tá? Daqui, olha, desse lado, que vai ser o ponto canelado. Agora, como eu vou fazer esses aumentos? Eu vou aumentar
depois do ponto de borda. E vou seguindo aqui, olha, o padrão do desenho. Quando eu tiver 3 pontos de aumento, eu faço esse desenho. Vou marcando a quantidade certinha de aumentos, porque eu vou aumentar 7 pontos, tá? E seguindo o desenho. Então, agora tá na hora de eu inverter a posição aqui, olha, do ponto de borda. Como eu vou fazer o aumento? Aqui eu tenho 3 pontos meia, eu vou levantar um ponto e vou tecer ele em meia, tá? E sigo normal e volto tudo em tricô. Quero mostrar para vocês como tá ficando aqui a distribuição do desenho. Então, olha, eu dei uma adiantada só para você dar uma olhada. O seguinte, tá vendo? Aqui eu cheguei a aumentar 3 pontos, então formou um desenho, olha, onde eu faço o mate duplo. E aqui continua tudo igual, as bordas também. Então, agora eu vou continuar, olha, aumentando depois da borda. E vamos formar mais um desenho de 3 pontos em meia, tá? Então, você segue aqui, fazendo o ponto de borda, 4. E antes de você fazer o mate, você puxa um fio, tece ele, olha, de preferência cruzado para não formar buraco, laça a agulha e faz o mate. Laça a agulha e siga o restante dos pontos no padrão do desenho, ok? Depois, na próxima carreira do avesso, você vai fazer tudo em tricô, não tem aumento. Na próxima, você vai aumentar mais um ponto, até você aumentar mais 3 pontos para formar aqui mais um desenho. Aí, nós já vamos estar com 6 pontos, tá? De aumento, mas você pode aumentar até 7 e você pode jogar esse ponto como um ponto mate simples para poder dar uma sequência no desenho, tá ok? Então, vamos lá, vou dar adiantada. Quero mostrar para vocês como ficou aqui os aumentos. Então, aqui, ó, quando eu comecei a fazer os aumentos, eu aumentei os pontos para formar esse desenho do mate duplo. Aumentei aqui, olha, mais 3 pontos, formou essa carreira dos 3 pontos meia. E aqui, olha, eu aumentei mais um ponto além dos 7, para fazer aqui um mate simples, para poder dar um efeito de separa. Vamos separar as bordas do ponto meia aqui, que é o ponto fantasia. Então, aqui a gente faz um mate simples, mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou fazer os 4 pontos de borda. Aqui eu vou fazer o mate simples. Então, eu tiro um ponto sem fazer, faço o próximo, laço a agulha e sigo aqui no ponto fantasia, ó, 3 pontos meia. E vai dar um efeito bonito aqui também entre as bordas e o ponto fantasia. Agora, não tenho mais aumentos. Vamos seguir até eu chegar aqui na altura da parte das costas, mas até a barra, tá? Não faço a barra, vou parar aqui para depois fazer o outro lado, tudo igual, tá certo? Olha, pegando aqui e seguir a mesma coisa que eu fiz do outro lado, fazendo os pontos de borda desse lado e os aumentos, sempre do lado do decote, os aumentos. E aqui permanecem os pontos de borda. Vamos fazer as duas frentes e volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui a barra, ok? Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês como ficou as duas partes prontas. Então, aqui, olha, a parte que eu estava trabalhando, os aumentos que eu fiz, tá? E não arrematei os pontos. Coloquei uma outra agulha para facilitar depois agora a montagem. Fiz o outro lado, olha, tudo igual.
o mesmo comprimento. E agora, nós vamos iniciar a barra. E para iniciar a barra, quando eu chegar aqui, eu vou fazer aquele transpasse, olha, fechar o decote em V, fechando com a barra, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu vou iniciar a barra, 2 tricôs e 2 meia. Então, vamos lá, olha, 2 pontos tricô, 2 pontos meia. 2 pontos tricô e 2 pontos meia, até eu chegar lá na borda. Eu tenho aqui, para finalizar a carreira, 4 pontos, onde eu vou trabalhar eles em pontos de barra. Então, para eu fechar esse cropped, eu vou, olha, colocar um sobre o outro, e esses 4 pontos eu vou pegar junto com os 4 pontos do outro lado da parte da frente. Então, eu vou pôr aqui, olha, sobrepor. Aqui eu finalizei com 2 pontos meia, trago o fio à frente e pego, olha, o ponto da outra agulha com esse e teço os dois em tricô. Tiro os dois da agulha, pego mais 2 pontos, ó, um da agulha que tá atrás e um da agulha que está à frente, 2 tricôs. E agora, levo o fio lá atrás, 2 pontos meia. Então, eu pego, ó, da primeira agulha que tá à minha frente e o da agulha lá atrás. E faço 2 pontos, olha, pegando e pegando de trás. Olha, então, aqui, olha, eu fiz esse transpasse, fechando a parte da frente. Agora, olha, os pontos que estão na outra agulha, eu sigo a carreira. Continuando com um ponto de barra, olha, 2 tricôs, 2 meia. 2 tricôs e 2 meia, até o final da carreira. Finalizei a carreira, agora eu viro o meu trabalho e volto acompanhando os pontos e fazendo o ponto de barra, 2 tricôs, 2 meia. Vamos repetir essas 2 carreiras até eu atingir o mesmo comprimento da barra lá do início, que são 8 carreiras, ok? Então, eu vou dar essa adiantada e já volto com vocês. Finalizei aqui, olha, as quantidades de carreiras que eu preciso. Agora, eu vou arrematar os pontos. Vou arrematar como os pontos se apresentam. 2 pontos tricô, passo um por cima, arrematei. Agora, eu tenho 2 meias, então, eu faço 1 meia, arremato, mais 1 meia, arremato. E assim eu sigo, ó, acompanhando os pontos e arrematando. Arrematei todos os pontos. Agora, eu vou cortar o fio um pouquinho longo, que eu vou utilizar para fazer a costura lateral. Então, eu passo aqui dentro dessa argolinha. E agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria para a gente fechar aqui as laterais, tá bom? Olha, coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E aqui, olha, na lateral, eu vou costurar somente a barra, tá? Vou deixar toda essa abertura para cava. Então, eu vou vir aqui, olha, de um lado e aqui do outro. Até eu chegar no final da barra. Costurei, olha, a barra, levo esse fio lá pro lado avesso e faço o arremate.
Feito isso, eu vou costurar o outro lado da mesma maneira, ok? Finalizei as costuras, arrematei os fiozinhos que estavam por dentro e o colete ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.